Vamos ler Juízes, capítulo 13, versículos de 3 a 5. Livro dos Juízes, capítulo 13, de 3, versículos 3, 4 e 5. Acompanhe com seus olhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher, ele disse: você é estéril e nunca teve um filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Versículo 24. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O livro dos Juízes foi um período muito difícil do povo de Deus, e um período longo, de muitos anos. Ele está no Antigo Testamento como se fosse um hiato, ou um período histórico entre dois parênteses, nos quais eles não tinham um líder. Por isso o tempo foi muito difícil. Quando Moisés falece, havia do seu lado um líder pronto para assumir, e o nome dele era Josué. Josué então prossegue com a sua liderança, toda a terra é conquistada, e quando ele falece, quando Josué morre, obrigado meu irmão, não tem líder, e o povo ficou sem liderança por 300 anos, é muito tempo. O período do livro dos Juízes é de 1400 a 1100 anos antes de Cristo, porque antes de Jesus vai regredindo até chegar a zero. E durante 3 séculos, não há profeta, não há sacerdote e não há rei. O nome do livro, Juízes, se deve ao capítulo 1, versículo 16, que diz que o Senhor levantou juízes sobre eles. Então, o próprio Deus é que tinha que ficar levantando um aqui, outro ali e outro acolá. E a liderança deles recebeu esse nome, os juízes, aqueles que lideravam, julgavam e comandavam o povo. O livro já começa dizendo que estava tudo muito ruim, porque cada um fazia o que bem entendia, e eles ficavam períodos de muitos anos subjugados, destruídos, até que Deus levantava o próximo juiz, porque eles não vinham em sequência um após o outro. Quando um morria, não se levantava o outro, e como no texto que lemos, eles estão há 40 anos sem um juiz. Um outro período muito longo, 40 anos é muito longo. E os filisteus estão sobre eles destruindo, invadindo. Sansão e Gideão são 2 dos mais conhecidos desse livro de 21 capítulos. De Gideão, aqueles que já leram a Bíblia lembram que ele vence uma batalha com apenas 300 homens. E aqueles que já leram a Bíblia lembram que quando Deus vai chamá-lo, ele está malhando o trigo no lagar. Olha que informação de tempos difíceis. Lagar era o lugar de se trabalhar a colheita das uvas. Lagar era o lugar de se espremer uvas. E por que Gideão estava malhando o trigo no lagar? Porque os midianitas estavam destruindo Israel e faziam o seguinte: quando Israel plantava, os midianitas não atacavam, esperavam a época da colheita. Na época da colheita, os midianitas vinham
e levavam toda a colheita de Israel. Gideão, sabendo disso, para citar um dos mais conhecidos além de Sansão, na colheita de trigo, os midianitas atacavam aqui, o lugar de se trabalhar o trigo. E aqui eles atacavam, destruíam e levavam todo o trigo. Mas eles não se importavam em vir aqui, porque não era a época de colheita das uvas. Aí estava o Gideão lá tentando guardar alguma coisa, preservar alguma coisa de trigo. E foi aqui que Deus veio chamá-lo. O de Sansão, quando Deus foi chamá-lo, ele ainda nem tinha nascido. O Senhor foi conversar com a sua mãe. O nome dela não vem no texto, e ela não podia ter filhos. Ela ficou muito impactada com a presença do anjo do Senhor que apareceu para ela, que ela correu e contou para o seu marido. O nome dele aparece, Manoá. Aí a história tem pelo menos 4 capítulos de muitos detalhes. Ele vai e ora a Deus e pede para que o anjo volta, e o anjo volta. E a esposa vai lá e diz: ele voltou, vem ver. Aí o Manoá veio e viu o anjo, conversou com ele. E ele perguntou assim: o que nós devemos fazer com esse filho? Como que deve ser o cuidado desse menino? E o anjo conversou com ele. E depois subiu ao céu pelo fogo, e os dois ficaram maravilhados, e nasceu o menino. O nome do menino era Sansão. Depois de 40 anos, mais uma vez sem líderes, e destruídos por filisteus, vem um novo juiz, e o nome dele é Sansão. Sansão foi muito diferente dos outros juízes, porque ele era uma espécie de herói da Marvel. Sansão era meio X-Men. Ele era tipo Vingadores. Ele tinha um poder descomunal, força sobre-humana nos braços, uma espécie de Hulk sem ficar verde. Ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia amarrá-lo, ninguém podia prendê-lo. As histórias são fascinantes, você pode ler depois se quiser. Tem informações de que o exército dos filisteus vem contra ele, e ele olha para o chão e tem uma queixada de jumento, um osso de cabeça de mula. E ele pega aquele osso, aquela parte de baixo, a queixada é a parte de baixo, assim, ó, com os dentinhos assim, ó. E ele levanta ela. Olha os desenhos antigos da minha alma. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a jumenta. E ele vai para cima de um exército, com escudo, com lança, com espada. E o texto diz que naquele dia foram 1000. E foi só 1000 porque o resto vazou. Eu imagino aqui com a minha cabeça que só Jesus para me tolerar. Informações que a Bíblia não traz. Eu imagino ele matou os 1000 soldados filisteus com um pedaço de osso. Eu imagino os que fugiram voltando, inventando uma história para o chefe deles lá. Porque você acha que exército que perdeu para um cara sozinho, com um pedaço de osso na mão, que voltou, tudo covarde. Aí o general também é outro, né? Não vai não. Os generais ficam assim: ataca! Se eu fosse soldado, eu ia falar assim: por que o senhor não vai? Vai não, eles não vão não, eles ficam só lá. E depois quer dar dura na galera. Aí eu imagino os que voltaram, e o mensageiro dizendo: Senhor, eles estão voltando, parece que estão apavorados, alguma coisa terrível aconteceu. Aí eles voltam, os que voltaram, o comandante em pé, coisa da minha cabeça, ia estar no meu filme. Aí o coronel dizendo: o que aconteceu? Você acha que eles falavam o que aconteceu? Ia morrer todo mundo. Eu imagino as histórias mais mirabolantes: meu Senhor,
Sansão tem a força dos deuses. 1000 soldados foram destruídos. Os deuses colocaram nas mãos dele uma arma de fogo e de vento e de tufões e furacões. Ele levantou a arma para o céu, ele rodou, fogo caiu sobre 500, furacão levou 300 e vento matou 200. Só nós escapamos enquanto corríamos do fogo, do furacão e do vento. Eu imagino o coronel saindo pensando, o mensageiro descendo, como que é essa arma? E os caras, é um pedaço de osso. Como assim? Fala baixo. Mas e o furacão? Que furacão? Mas e o fogo? Que fogo? Não tinha como, nós vimos aos montões. E só com o manejo do seu braço, ele matava de uma vez centenas. Era um pedaço de osso. E assim tem vários episódios nesses 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16. Tem um episódio que Sansão já estava mexendo até com prostituta. Daqui a pouco nós vamos conversar, espera aí. Ele entrou numa cidade chamada Gaza para mexer com prostituta. De novo, Sansão estava barra pesada. Igual uns crentes por aí, mas vamos para frente, deixa para lá. Aí na hora que ele entrou em Gaza, os fofoqueiros falaram assim com os filisteus: ele está aqui na cidade, ele chegou de noite. Aí o texto diz que o exército cercou a cidade e ficaram em silêncio. E disseram: quando amanhecer, quando ele estiver saindo, nós vamos pegá-lo de surpresa. Pelo menos talvez assim a gente consegue. O texto diz que à meia-noite, o exército todo em volta esperando amanhecer, à meia-noite, Sansão saiu lá do programa. A Bíblia não diz, mas possivelmente ele percebeu ou ficou sabendo que tinha um cerco ali. Cidade fechada, muros e portões enormes. A Bíblia diz que ele vai para o portão central, vê se não é um vingador ou um X-Men. Diz que ele arrancou as 2 folhas do portão com as mãos, com os ferrolhos e tudo. Dá para imaginar a cena? Lembra dos portões de cidades antigas? Portões pequenos ou grandes? Só para tentar te fazer o filme, que eu ia fazer. Diz que ele arranca os portões e coloca sobre os ombros, nas costas. E ele sai da cidade com as 2 folhas nas costas. Ninguém saiu da moita. Pensa a cena, um exército morrendo de medo. Ninguém saiu da moita. E ele diz o texto que ele subiu o morro que estava lá perto com o portão na mão. Chegou lá em cima, jogou o portão no chão e voltou para casa. Eu imagino o soldado assim: se com um pedaço de osso foi 1000, com aquele portão ali vai todo mundo. Ninguém podia com ele. O que tem a ver essa história com a gente aqui? Todo mundo, em especial os meninos que são mais novos que a gente. Eu poderia ter feito aqui uma brincadeira para enganar vocês, como eu faço em alguns lugares. A força de Sansão estava no seu, aí o povo fala cabelo, e não é cabelo. Em alguns lugares que eu vou, aí eu faço isso, mas fiquei com dó de vocês. Que a maioria, o povo responde bem alto: cabelo. A força de Sansão, eu pinto uma história, faço uma frase e falo assim: porque todos nós sabemos que a força de Sansão estava no seu, ao povo, cabelo. E não era no cabelo. A força de Sansão estava no Espírito do Senhor, que vinha sobre ele, por causa de um voto de Nazireu, que estava sobre ele desde a sua mãe.
Todas as vezes que ele vai, portão, o texto que ele rasga o leão no meio, a Bíblia não fala do cabelo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele. Nazireu é uma palavra hebraica que significa totalmente consagrado a Deus. Números, no capítulo 6, dá informações inteiras de como era esse voto, que qualquer um podia fazer, um homem podia fazer, a mulher podia fazer, para si ou para alguém que a gente amava. Durante 3 meses vou fazer o voto de Nazireu, vou me consagrar ao Senhor, para que o Senhor me conceda tal petição. Durante 2 anos vou fazer o voto de Nazireu ao Senhor, para que o Senhor me conceda tal conquista. Então era um voto, uma expressão de fé dos nossos irmãos israelitas do Antigo Testamento. O voto de Nazireu envolvia 3 movimentos, que enquanto o voto estivesse durando, os 3 movimentos não podiam ser quebrados. Eram eles: enquanto eu estivesse de voto de Nazireu, eu não podia tocar em bebidas fortes, bebidas alcoólicas, vinho, nenhuma expressão desse tipo de bebida nos tempos bíblicos. Enquanto eu estivesse de voto de Nazireu, eu não podia chegar perto de cadáver. Números capítulo 6, versículo 6, até chega a dizer assim o versículo 7, parafraseando o versículo 7: enquanto você estiver fazendo o voto de Nazireu, se falecer o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, você não vai poder ir lá no velório. Então pense bem se você vai fazer o voto de Nazireu, porque enquanto você estiver fazendo, é algo tão sério, que você vai ter que de longe despedir de quem você ama, porque você não pode chegar próximo a cadáver. E enquanto você estiver de voto de Nazireu, você também não poderá cortar o seu cabelo. Beleza, o povo? Beleza. Só que o voto do Sansão não era durante 3 meses, não era durante 3 anos, não era durante 10 anos. A informação do capítulo, quando lemos, iniciando do início até o fim deles, e não apenas os versículos que eu li, o voto de Nazireu de Sansão era desde o ventre até o dia da sua morte. Isso foi muito bem detalhado pelo anjo do Senhor para sua mãe e para o seu pai Manoá. A sua mãe iniciou o voto. Ela não chegava perto de cadáver, não cortava o cabelo e não bebia nenhuma bebida forte. Quando Sansão nasceu, ele cresceu ouvindo isso, os seus pais dizendo. Tem uma informação bíblica que eu não sei, quando chegar no céu eu vou perguntar. Eu vou perguntar se todo aquele poder que Sansão tinha, ele apareceu depois que ele ficou adulto, ou se ele já tinha um negócio enquanto ele era criança. Eu tenho umas curiosidades que só eu que tenho. Na hora que chegar no céu eu vou perguntar, porque se ele fosse pequenino e o poder já vinha, ele pegava uma pedra enorme e olhava para a mamãe: mamãe, vou jogar no laguinho. Aí a mãe ia lá e chamava o Manoá e falava assim: o menino arremessou uma pedra no laguinho. E o Manoá vai falar assim: ai, que bobagem é essa? Ela vai falar assim: vem cá para você ver ele jogando pedra no laguinho. Aí na hora que o Manoá chegava, está um menino pegando pedras enormes, tipo o Bambam do Barney. Eu e os meus desenhos antigos, eu vou parar, que vocês não vão saber de nenhum deles. Eu sou do tempo de Hanna-Barbera. Vamos ver os idosos, quer ver? Quem lembra de Hanna-Barbera? Olha para trás. Esse povo todo tem mais de 100 anos, esses que levantaram as mãos. Vocês lembram do Capitão Caverna? Lembram, né? Manda-chuva. Eu vou parar, que eu empolgo. Tá. Pronto. Ao longo de toda a vida de Sansão, ele é um personagem bíblico que muito nos inspira, nos ensinando como destruir todo o poder que Deus colocou sobre a gente. Olha só,
Então a história de Sansão é um ensinamento. Olha só como é que você destrói o que Deus tinha para você. Aí ele vai destruindo a cada capítulo. Aí nós não vamos conseguir ser testemunha nem para o gato da nossa casa. O gato vai olhar para a gente e vai fazer assim: miau. Você está querendo me falar de Cristo? Olha a sua vida. Olha como é que você chegou aqui em casa. Miau. Com Sansão a gente aprende a dar passos de destruição. É o tema da mensagem. Passos de destruição. O que a gente percebe em Sansão é que ele era indestrutível, ele era intocável, ele era intransponível. Nada, nem ninguém podia destruí-lo, exceto uma pessoa. É como se houvesse nele um campo de força, cujo botão de desligar, ficava do lado de dentro. E o Sansão constantemente apertava. A história dele é muito história de crente. É muito história de povo de Deus. Os textos bíblicos falam que somos indestrutíveis, somos intocáveis, somos intransponíveis. É impressionante. Desde o Antigo até o Novo Testamento. Os textos bíblicos dizem, como o mais conhecido deles, o Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se esconde em Deus. Vão cair 1000 do seu lado, vão cair 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Aí lista um monte de coisa, nem a seta, nem a praga, nem o capeta, nem nada. Em 1 João diz que o maligno não lhe toca. Lá em Números diz que praga nenhuma chegará na sua tenda. Aí nós lá do lado de dentro, ó, no campo de força, ó, desligando constantemente. Aí nós tomamos um pau. Pensa, a galera do mundo espiritual em volta da gente, babando para encostar na gente e não consegue. Aí de repente olha para nós estamos lá desligando o campo de força. Eles vêm para arregaçar. Eles não arranham a gente, não. Eles vazam os olhos, como fizeram com Sansão lá no final. Os dois. Fica cego. Ó, todos nós, hein? Vocês são mais privilegiados que a gente, porque nós, adultões, nós já erramos a beça. Vocês, não é possível que vocês já estão com um caderno de erros já na história. Vocês ainda estão no comecinho do negócio. Então, que o Senhor prive vocês de muito choro que nós tivemos. Que o Senhor livre vocês de muita dor que nós sofremos. Então vamos lá. A chance é maior suas do que nós. Nós aqui, mas aqui, não vai embora não. Porque você tem que continuar com o campo de força em volta, senão você toma de novo. Passos de destruição. Como eles são dados? Por mais que eu coloquei 1, 2 e não vou falar quantos, para você não ficar triste. Não é assim, primeiro dá esse, depois dá aquele, não tem uma sucessão. Você pode fazer um, ou depois pode fazer o outro, ou pode fazer os, não vou falar quantos. Mas basta um deles para você já começar a sofrer, a ser atacado, a ser preso. Vamos ver os passos que ele deu e a gente caminha aqui assim.
Juízes, capítulo 14, versículo 10, a Bíblia diz assim: meu irmão, muito obrigado, você colocou 2 xícaras d'água aqui. Eu vou pregar demais. Segura aí, aperte os cintos, o relógio sumiu. Estou brincando, senão alguém já fala assim: o almoço, calma. 14:10. Juízes 14:10. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. O que essa frase comunica para você? Que ele deu uma festa como costumavam fazer os moços. Isso diz para mim e para você que ele começou a fazer o que todos fazem, só que ele não podia. Ele foi fazer a sua festa de casamento como costumavam fazer os moços, só que ele tinha sobre ele um voto de nazireu, ele era consagrado ao Senhor, ele ouviu a sua mãe dizendo dos 3 aspectos do voto, e vai ele fazer um casamento como costumavam fazer todos os moços. Então a festa de Sansão, tudo que foi servido na sua festa, foi tal qual a festa de qualquer um outro moço, só que ele tinha um voto de nazireu que não podia ser quebrado, mas parece que ele não está ligando muito mais para isso. Então certamente a sua festa foi regada às bebidas fortes, as quais ele não podia tocar, e quando a gente vai ler para frente nos próximos versículos, ele está alegrinho demais, está fazendo provérbiozinho, quem acertar vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, parece que estava assim, bem bebeu demais. E talvez não adiantou nada o seu pai chegando desde o primeiro copo e dizendo: você não pode beber isso. Pai, hoje é o dia do meu casamento, hoje é dia de celebrar, vê se não enche. Fazer o que todos fazem é um passo de destruição que você dá. Como dizem as mães antigas, quando a gente quer fazer uma coisa e ela não quer que a gente faça, aí a gente fala assim: mãe, mas está todo mundo indo. Já tem mãe rindo para mim já. Aí a gente fala assim: mãe, mas está todo mundo vendo. E a gente está tentando argumentar: mãe, mas está todo mundo fazendo. Aí elas falam para a gente assim, bem alto: como vocês sabem? Já vem de fábrica, né? É item de série, né? Você não é todo mundo. Ainda mais você que é de Jesus. Você não é menino porquinho. Você não é a menina porquinha. E você era indestrutível, intransponível. A sua história era irretocável. E você começa a quebrar, destruir o que Deus tinha para você, fazendo o que todos fazem. Gente, no período da Bíblia, festa de casamento chamava boda. Boda. Já ouviram esse nome? Nos tempos da Bíblia, quem dava a festa de casamento e pagava era o noivo e o pai dele. E no tempo da Bíblia, a festa durava 7 dias. Atenção, homens que me ouvem nessa manhã. Os tempos mudaram. Atenção, homens, pais de homens que me ouvem nessa noite. Hoje os tempos são outros, louvado seja o nome de maneira que quando o nosso filho homem se casa com uma filha mulher, quem dá a festa? É o pai da noiva, aleluia. Eu concordo demais com isso. Tudo bem que o meu acordo é 50%, porque eu tenho 2 filhos e 2 filhas. Deus falou comigo assim: toma, para você experimentar também.
Agora imagina homens, pais de noivo, eu e você, a gente em pleno 2024, nós e o nosso filho, só nós bolando festa e tudo, vindo aquela parentada, e aquele tanto de amigo, e nós ali cercando para ver se dá 250, 280, 320, e vai ser comida e bebida para 7 dias. Tem um irmão que está rindo ali, eu não sei de que você está rindo, irmão, é de chorar um negócio desse. 7 dias, como assim 7 dias? Olha que cultura mais maluca. Aí está lá o Sansão e o seu pai, e o Sansão 7 dias no goró, 7 dias na manguaça, e não tinha pai e mãe que tirava aquilo da cabeça dele, porque era o meu casamento, e o voto de Nazireu. Então é uma expressão boa para você levar para a vida. Eu não posso fazer o que todos fazem, eu vou andar com o Senhor Jesus. Uma frase simples para você levar para sua casa. Mas está todo mundo comprando isso. Mas está todo mundo. Quando eu era pastor em Belo Horizonte, eu estou ouvindo lá em Belo Horizonte a gente ouvia muito rádio Itatiaia. Quando eu estou em São Paulo, não tem mais como ouvir Itatiaia. Aí a notícia de tudo, temperatura de tudo. Aí eu estou andando em Belo Horizonte, aí o repórter fala assim: vamos ouvir o repórter tal, que está na 040, entrada da cidade, no posto policial tal. Fala, fulano. Aí ele falou assim: bom dia, fulano, nós estamos aqui com uma ocorrência muito diferente. A Polícia Federal está prendendo dezenas de condutores de veículos que estão passando aqui, porque a tantos quilômetros do posto tombou uma carreta de eletrônicos, e os carros estão passando com o material furtado dentro do porta-mala. Já foram 42 famílias levadas para a delegacia de polícia da 38ª, e as outras 32 vão ter que ser levadas para a delegacia tal, e a perspectiva do oficial é que mais famílias serão levadas. Vai vendo a cena. Aí eu ouvi no rádio, sabe aquele tipo de notícia que sai do normal? Eu estou assim, gente, aí o povo dançou. Vamos aqui conversar com o oficial Silas. Você acredita que esse oficial Silas um dia me deu uma multa nesse lugar? Por isso que eu nunca esqueço esse cidadão. E ele estava certo porque eu estava errado. E o oficial Silas era crente da Igreja Assembleia de Deus, e conversou com a minha esposa, me deu uma multa na classe e ainda me abençoou no nome de Jesus. Saída de BH para o Rio de Janeiro, 040, meu irmão morava em Carandaí, eu tomei uma multa ali e de fato eu cometi a infração, o oficial Silas estava certo. Aí na hora que falou assim, vamos conversar com o oficial Silas, aí eu sozinho no carro, eu conheço o oficial Silas. Aí o Silas disse, perfeitamente, todos eles estão sendo autuados, porque cometeram o crime 15 não sei o que lá, 17 não sei das quantas, que é furto, e a carga não pode ser levada e tal. Inclusive você que está ouvindo o rádio agora, se você passar por qualquer BR, seja qual for o material, seja um iogurte, seja um queijo, sejam roupas, se você pegar e a Polícia Federal te parar, você será autuado, você vai ter um boletim de ocorrência, e você já vai ter uma ficha na polícia. Aí o repórter, informações boas, oficial Silas, por favor oriente mais aos cidadãos, que isso não deve ser feito. Aí eu estou assim, orienta a não roubar, né? Aí o outro repórter estava na delegacia, gente, engraçado demais, tentando entrevistar as pessoas. Aí entrevista um virou e falou assim, eu não sabia que não podia pegar, estava todo mundo pegando. A melhor foi um senhor, estamos aqui, o senhor tem quantos anos? Tenho 72. Primeira vez que sou na delegacia? Primeira vez, sou um homem de bem, sou um trabalhador, eu não queria pegar não, mas a minha esposa mandou pegar. Aí o repórter falou assim, é um caso como o de Eva e Adão, que pegou o fruto e entregou para ele. A senhora, eu não sabia que não podia pegar, eu vi todo mundo descendo e pegando, eram todos produtos eletrônicos. É uma história pitoresca, mas que deu ruim para um monte de gente, que resolveu fazer o que todos fazem. Para eu te dar um exemplo raso, mas tem exemplos muito piores. De repente você entra no poder público aqui de Valadares, e você nem foi eleito um vereador ou um cargo público, você entrou
porque você é engenheiro, ou porque você é contador, e agora você faz parte disso. Aí você entra lá e você começa a mexer com coisas da prefeitura municipal ou da Câmara Municipal. Aí você começa a fazer o que todos? Na hora que a Polícia Federal chegar às 6 horas da manhã na porta da sua casa, aí você vai falar assim: eu não fiz nada. Eu morando lá em Goiânia, o prédio tinha apenas 6 moradores, eram 6 apartamentos. E eu levava os meninos em 2 levas, porque eram 3 numa escola e outro na outra. Quase que o carro da minha casa, quase que eu colei adesivo na porta, escolar. E de fato, um era mais perto e dava para eu levar os outros 3, e o outro que era mais perto eu voltava e pegava ele. Quando eu estava saindo para levar os 3 primeiro, Polícia Federal subindo e descendo do prédio. Passou por mim, eu até gelei a espinha. Bom dia, senhor. Eu falei: bom dia. Tudo bem, senhor oficial? Tudo bem. Aí como passou direto, eu não é comigo. Levo os meninos. Quando eu volto, eles já tinham partido. Aí na hora que eu entro para subir, está um outro vizinho do elevador, olhou para mim e falou assim: Polícia Federal esteve aqui no prédio, você viu? Eu falei: eu vi. Você sabe o que eles vieram fazer? Aí eu não. Foi o fulano do 3º andar. Aí ele, E eu não querendo perguntar, coçando para perguntar, eu consegui, aleluia. Aí ele: sabe o que ele fez? Aí eu não. Ele é engenheiro civil. Você sabia? Eu falei: não. A Operação Lava Jato chegou aqui em Goiânia. Aí chegou no nosso prédio. Aqui, de novo nós estamos rindo, mas dá ruim demais. Fazer o que todos vai pulverizar a pregação do Evangelho em seus lábios. Você não vai conseguir abrir a sua boca para falar de Jesus. Você não vai conseguir abrir a sua boca. A primeira coisa que você destrói é o seu testemunho, fazendo o que todos fazem. Então, todos nós, vocês aí, eu aqui também, mesmo aqui da plataforma, mensagem para mim também. Não chame de simples nada que seja errado. Nada. Devolva o troco, fale a verdade, não pegue o xerox da prova, estude, marque, faça, entregue de volta o gabarito que foi baixado e diz assim: eu não quero. Não encoste. Sansão é uma inspiração para a gente de como não fazer. Que o Senhor nos ajude, amém? Passos de destruição. Primeiro passo é fazer o que todos fazem. Não faça. Eu preciso te avisar. Andar direito, ser honesto e ser correto dá bem menos dinheiro. Eu preciso te avisar. No comparativo financeiro, nem tenta fazer as contas, porque dá menos. Andar direito, ser correto. Mas na vida, os adultos concordam mais comigo do que vocês que ainda não viveram pedaços maiores da vida. Existem muitas coisas que valem mais do que qualquer dinheiro. Muitas coisas. E só a verdade, a honestidade te permite conhecer essas coisas. O dinheiro não vale tanto assim. Pessoas com muito dinheiro gostariam de ter e ser o que vocês têm e são.
Elas dizem que pagariam tudo para ter alguém como vocês na casa deles, como filho deles, como filha delas. Então vamos lá que tem que encerrar esse negócio aqui, né? Não empolga demais. Passos de destruição: primeiro, fazer o que todos fazem. Segundo, Juízes 14, 8 e 9, diz assim: depois de alguns dias, voltou Sansão para tomar a sua esposa, e apartando-se do caminho, ele foi ver o corpo do leão morto, que ele havia, com as suas mãos, destruído nos dias anteriores. Eis que quando ele chegou lá, havia um enxame de abelhas com mel no cadáver do leão. Versículo 9: tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele, e chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, comeram todos, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão morto é que ele o tomara. Consegue perceber que Sansão não está ligando mesmo para o voto de Nazireu que ele tem? Consegue perceber? As bebidas e esse corpo de leão morto, ele podia chegar perto? Aí quando ele chega só para ver, a gente pensa num texto assim, difícil de ser. Como assim? Abelha não é urubu. Como assim abelhas vão produzir mel no corpo do leão morto? Será que essas abelhas sabiam que o Sansão ia passar por ali? Deve que essas abelhas estavam tudo possessas de Satanás, não é possível. Aquela legião de demônios que entrou no porco, entrou nas abelhas. Não é possível. Eram abelhas endemoniadas. Você percebe que, sabendo que Sansão já está se destruindo, vai se colocando diante dele mais coisas para destruí-lo? Chegar no céu, eu pergunto, eu tenho certeza absoluta que a Nutella do Sansão era mel. Absoluta. Assim como pergunta para você: o que você gosta de passar no pão? Nutella. Se perguntar para Sansão: o que você gosta de passar no pão? Mel. Deve que era um dos itens que ele mais apreciava. Quando ele só foi ver o corpo do leão morto. O Sansão já não está bacana. Quando ele estava indo para o casamento, esse leão o atacou, e a Bíblia diz que ele rasgou o leão pelo meio, como quem rasga um cabrito. Quando eu leio esse texto na Bíblia, eu falo assim: e quem disse que eu rasgo um cabrito? Eu, sozinho em casa, lendo a Bíblia, eu falo assim: o senhor é muito engraçado, eu vou pegar um cabrito, eu, Fábio, essa magreleza, e eu vou pegar o cabrito assim e vou rasgar ele no meio. Meu Deus, para eu rasgar um cabrito no meio, eu vou ter que pegar no maxilar inferior, o Davi, o mais velho, pegar no superior, e o Daniel ficar com a gilete no meio cortando. Aí o senhor vem falar que o Sansão pegou um leão, rasgou ele pela boca no meio, como quem rasga um cabrito. Possivelmente Sansão estava naqueles processos de soberba, de arrogância. Deixa eu lá ver o leão que eu matei. Será que eu consegui rasgar até a cauda? Será que dividiu a cauda, ou a cauda ficou numa metade? Aí quando ele chega para ver o defunto, tem mel no defunto. Aí ele pega o mel e leva para casa. O nome desse passo de destruição é comer o doce em cima do cadáver. Passos de destruição: o primeiro é fazer o que todos fazem, o segundo é comer o doce em cima do cadáver. Ouça isso: o pecado é doce. Ouça, o sabor do pecado não é ruim. Ouça, desde o pecado original. A informação de Gênesis capítulo 3 me habilita a afirmar para você que o pecado é sempre doce. A gente poderia mudar a palavra doce para prazer.
pecar é prazeroso, ouça isso. Era uma árvore, era uma fruta agradável aos olhos. E deve que era uma fruta saborosésima. Outra pergunta, e quando eu chegar no céu eu vou fazer. Gente, eu tenho uma lista de perguntas para fazer no céu. Essa é uma das primeiras. Chega lá, quem que pode responder a pergunta aqui em cima? Jesus está muito ocupado ali. Aquele anjo ali foi separado para você. Já sabiam que você já tinha uma lista. Uma das minhas perguntas foi assim, só curiosidade, qual que era a fruta? Eu tenho essa curiosidade. É minha, dá licença. Mas eu tenho certeza absoluta que ela era deliciosa. O diabo sabe disso. Ele sabe desde o Éden. O sabor do pecado é prazeroso. Se não fosse prazeroso, a pessoa não ia repetir. E repetir, e repetir, e repetir. O problema é quando isso é colocado em cima de um cadáver. Você toca em coisa morta. É como se você fosse pegando mel e mel e mel e mel, e quanto mais você afunda, começa a vir pedaço de cadáver. Os desdobramentos do pecado é que são morte. Quanto mais pecado, mais morte dentro de mim e dentro de você. Mata um casamento, mata uma amizade com o filho mais velho, mata uma amizade com amigos e amigas. É morte geral. Mata carreiras profissionais, destrói. Quando Deus te afasta do pecado, Ele não está estragando o seu prazer, Ele só está te livrando da morte. Ele vai te ensinar a comer o que é doce, longe do cadáver. Curiosamente, Sansão é muito a história da salvação, porque veja bem, antes do pecado, Adão e Eva não conheceriam cadáver, não conheceriam morte. A fala do Senhor para eles é: não coma, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Romanos vem dizendo que o salário do pecado é a morte. O voto de Nazireu, não tocar em coisa morta, é se afastar do pecado, mesmo que seja um doce em cima do cadáver. Olha, numa conversa com vocês mais novos, a relação sexual, ela é extremamente prazerosa. Fora do casamento, é mel em cima do cadáver. Toda expressão de relação sexual fora do casamento é essa cena: comer o doce em cima do cadáver. Então aquilo que é prazeroso vai te fazer sofrer e chorar demais. A Bíblia diz isso em Hebreus capítulo 13, versículo 4, num bloco de parágrafos sobre relações interpessoais e sobre virtudes. Diz que acima de tudo está o leito sem mácula no casamento. Aquele texto diz que a única cama, a única relação sexual sem mácula, sem sujeira, sem cadáver é no casamento. Fora do casamento, toda expressão sexual é doce em cima do cadáver. Se o pai de vocês conseguir viver o sexo dele apenas com a sua mãe, a sua casa nunca vai conhecer o sabor de um cadáver.
Mas o dia que o seu pai resolver comer o mel em cima do cadáver, esse gosto de morte vai ser distribuído para toda a sua casa. De uma maneira impressionante, assim como o Sansão vai levando o mel para o seu pai e para sua mãe, o nosso pecado vai destruindo pessoas. Não fica só na gente. Que o Senhor nos livre, no nome de Jesus. Nós, os Tiranossauros Rex Gospel, e vocês, Moriá Baby, segura a onda, no nome de Jesus. Para falar de relação sexual ou de outros prazeres da vida, que quando são colocados em cima do cadáver, é morte. Ah, mas está todo mundo fazendo. Fazer o que todos fazem é outro passo de destruição. Sansão, ele liderou o povo de Deus por